E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um voo aqui nas obras do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Estamos na região do Clube Sabesp Horto Florestal. Gostaria de contar muito com seu apoio já cravando aquele like. E também a sua inscrição é muito importante. Acione o sininho para ser notificado e vamos para o voo. O Rodoanel Mário Covas foi concebido no final da década de 1980 e início da década de 1990 como uma resposta ao crescimento desordenado da região metropolitana de São Paulo, ao aumento do tráfego pesado dentro da capital e à necessidade de integração logística entre as principais rodovias que chegam ao estado. A ideia central era criar um anel viário de contorno metropolitano que permitisse o deslocamento de cargas sem a necessidade de atravessar áreas urbanas densamente povoadas. O conceito do Rodoanel começou a ser discutido ainda no governo de Orestes Quercia, mas ganhou forma técnica mais consistente nos anos 1990, durante as gestões seguintes do governo estadual, com estudos coordenados pela Dersa, empresa estatal responsável por grandes obras viárias em São Paulo. O projeto foi estruturado em 4 grandes trechos: Oeste, Sul, Leste e Norte. O trecho norte sempre foi considerado o mais complexo de todos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista técnico e financeiro. Ele foi planejado para ligar o trecho oeste, na região de Perus, às rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, conectando-se também ao sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. Desde os primeiros estudos, ficou claro que essa etapa atravessaria áreas de mananciais, regiões de mata atlântica preservada e terrenos com relevo extremamente acidentado, o que exigiria túneis, viadutos extensos e soluções de engenharia de alto custo. A concepção inicial do trecho norte começou a ser detalhada no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, ainda como parte do plano geral do Rodoanel. O nome Mário Covas foi atribuído à obra em homenagem ao então governador. Que foi um dos principais defensores políticos do projeto como estratégia de desenvolvimento logístico e redução do trânsito urbano. No entanto, durante os governos de Covas e de seu sucessor, Geraldo Alckmin, a prioridade foi dada aos trechos oeste e sul, considerados mais urgentes e menos complexos do ponto de vista ambiental. O trecho norte permaneceu por anos apenas no papel, com estudos preliminares e revisões constantes de traçado. O primeiro projeto executivo mais consistente do trecho norte começou a ser elaborado na segunda metade dos anos 2000, já após a conclusão do trecho oeste e com o trecho sul em andamento. Durante esse período, foram realizados estudos de impacto ambiental extensos, audiências públicas e negociações com órgãos ambientais estaduais e federais. As exigências ambientais impostas ao trecho norte foram muito mais rigorosas do que nos outros segmentos, o que provocou atrasos sucessivos na obtenção das licenças. A necessidade de compensações ambientais, criação de parques, recuperação de áreas degradadas e preservação de corredores ecológicos elevou significativamente o custo previsto da obra. A licitação para o início efetivo das obras do trecho norte ocorreu apenas no início da década de 2010, durante o governo Geraldo Alckmin. O projeto foi dividido em vários lotes, envolvendo grandes construtoras nacionais. As obras começaram oficialmente em 2013, com a promessa de conclusão em poucos anos. Desde o início, porém, o cronograma se mostrou irrealista diante da complexidade do terreno, das dificuldades de desapropriação e das exigências ambientais adicionais que surgiram ao longo da execução. Pouco tempo após o início das obras, vieram à tona problemas financeiros e administrativos. A crise econômica nacional, aliada ao aumento de custos, levou à necessidade de aditivos contratuais. Paralelamente, investigações de corrupção envolvendo grandes empreiteiras passaram a atingir diretamente contratos do Rodoanel.
A Operação Lava Jato revelou esquemas de cartel, pagamento de propinas e fraudes em licitações que envolveram diversas obras públicas no país, incluindo trechos do Rodoanel. Embora o trecho norte não tenha sido o único afetado, ele sofreu impactos diretos com a paralisação de contratos, afastamento de empresas e revisão de acordos. As investigações apontaram que, em contratos do Rodoanel, houve combinação prévia de preços, divisão de lotes entre empreiteiras e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos. Esses esquemas teriam ocorrido desde fases anteriores do projeto, especialmente nos trechos oeste e sul, mas criaram um ambiente de desconfiança generalizada que atingiu o trecho norte em cheio. Como consequência, algumas empresas abandonaram os contratos, outras tiveram dificuldades de financiamento, e o ritmo das obras caiu drasticamente. Entre 2016 e 2018, o trecho norte praticamente entrou em estado de paralisação em vários pontos. Grandes estruturas ficaram inacabadas, canteiros foram desmobilizados e apenas serviços pontuais de manutenção e segurança foram mantidos. O projeto passou a ser visto como um símbolo de atraso, desperdício de recursos públicos e má gestão. Durante esse período, o custo total da obra já havia se elevado muito acima das estimativas iniciais, sem uma previsão clara de conclusão. A retomada começou a ser discutida de forma mais concreta a partir de 2019, com a mudança de estratégia do governo do estado. Diante da incapacidade financeira de concluir a obra apenas com recursos públicos, optou-se por um novo modelo de concessão à iniciativa privada. O trecho norte passou a ser incluído em um pacote maior de concessão rodoviária, com a promessa de que a iniciativa privada assumiria a conclusão das obras e a futura operação do trecho, em troca do direito de cobrança de pedágio. Após novos ajustes contratuais, reavaliações técnicas e negociações com concessionárias, as obras do trecho norte foram retomadas de forma mais consistente a partir de 2022. O projeto foi redividido em fases, com prioridades definidas para liberar conexões estratégicas, especialmente a ligação com a rodovia Presidente Dutra e o acesso à região de Guarulhos. A engenharia precisou lidar com estruturas que haviam ficado anos expostas ao tempo, exigindo reforços, revisões e, em alguns casos, reconstruções parciais. Ao longo de 2023 e 2024, o trecho norte passou a registrar avanços visíveis, com a conclusão de túneis, viadutos e sistemas de drenagem. A narrativa oficial passou a enfatizar a conclusão gradual por fases, evitando promessas de inauguração total em curto prazo. Mesmo assim, o histórico de atrasos, denúncias de corrupção e mudanças constantes de planejamento marcou de forma definitiva a imagem da obra perante a população. O Rodoanel Mário Covas Trecho Norte se consolidou como o trecho mais caro, mais demorado e mais complexo de todo o projeto do Rodoanel. Ele nasceu de uma ideia estratégica correta, foi tecnicamente bem concebido em seus princípios, mas sofreu com decisões políticas, problemas de gestão, esquemas de corrupção, crises econômicas e desafios ambientais que se acumularam ao longo de mais de 2 décadas. Sua história reflete, de forma clara, os limites do planejamento de longo prazo no Brasil quando combinado com instabilidade política, fragilidade institucional e falta de continuidade administrativa. Estaremos aqui atualizando você da fase B aqui no Rodoanel Norte. Muito obrigado pela presença e fique ligado, pois estarei trazendo outros pontos importantes das obras. Até a próxima!